hoje a instrução com um texto. Logo mais eu vou falar um pouco sobre o juízo divino. Assuntos importantes, doutrina, instruções, ensinamentos, orientações importantes para a igreja. Isso é que edifica a igreja. Isso é que dá crescimento à igreja. Isso é que fortalece a igreja. Isso é que dá entendimento e conhecimento ao povo de Deus chamado igreja. É doutrina, instrução da palavra de Deus naquilo que ela nos mostra. Não naquilo que os homens estão aí mostrando sem ter nenhuma direção da palavra de Deus, não é? Deixa para lá, vamos entrar na palavra, porque é uma propaganda muito grande da palavra de Deus, é uma propaganda muito grande de poder e revelação de Deus. E Deus não mandou fazer essas propagandas, o que Deus mandou fazer foi levar o ensino, a instrução, a orientação da sua palavra. Esse é o meu compromisso, é a minha preocupação, o meu objetivo. Então quero convidar você a ler comigo aqui, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13 ao 18. Assim diz, está escrito na palavra de Deus. Assim está escrito na palavra de Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor, descerá do céu. Deixa eu baixar mais aqui o fundo musical, para não atrapalhar aqui na palavra. O importante é a palavra de Deus. Nada pode atrapalhar a palavra. Nada pode atrapalhar a palavra. Alguém diz assim, mas se Deus quer falar, Ele interrompe tudo e fala. Ei, Deus está falando pela sua palavra. Deus não vai interromper, contradizer-se a si mesmo. Esse negócio de o pregador estava pregando, aí entra um profeta, aí começa a fazer cortinho, lacinho, e vai lá atrapalhar o culto, e começar a falar, e começar a profetizar. Ei, isso é meninice, sai desse movimento. Hora da palavra é Deus, levando instrução para a sua igreja, e nada pode atrapalhar. Por isso que a palavra tem sido desvalorizada dentro de muitas igrejas, porque o povo está desprezando a palavra, e a palavra está em segundo planos, porque o que está sendo atração para o povo é o que fala esses falsos profetas. Esses profetas em nome de Deus, que são falsos profetas. Isso é uma banalização e um desprezo na igreja do Senhor pela palavra de Deus. O que a igreja precisa é a palavra, doutrina, instrução, orientação daquilo que está escrito, não daquilo que o profeta está revelando. Deus jamais vai se contradizer. Quando Deus mandava ao povo, os sacerdotes instruir a palavra, a orientação para o povo era silêncio. Estejam mais atentos a ouvir. Silêncio na congregação. Reverência não é o homem que está pregando, não é o pregador. Reverência à palavra. Você tem que ter reverência, obediência e atenção para entender o que Deus está falando na congregação através da sua palavra. E muitos têm desprezado isso, que é o mais importante, que é a palavra, para dar ouvido aos movimenteiros dentro das igrejas. Está lá o pregador pregando, aí entra uma pessoa que Deus está mandando dizer e começa a rodear a pessoa, começa a cortar laço, começa a falar no ouvido, começa a soprar. Que é isso, gente? Vamos crescer, deixar de ser menino, sair dessas abominações, desses anátemas, dessa banalização.
Os sacerdotes, quando ensinavam, quando era momento do povo vir para a congregação se reunir, porque congregar é reunião dos santos, seja em qualquer lugar, se reúne para quê? Com a finalidade de ouvir a palavra, porque ouvindo você é instruído, é orientado, é corrigido, é repreendido, é edificado pela palavra. O povo tinha que fazer silêncio na congregação, o povo tinha que ter reverência na congregação, ouvindo. Nada poderia atrapalhar. O apóstolo Paulo chega a dizer que as mulheres ficassem caladas nas igrejas, porque as mulheres ficavam cochichando uma com a outra, querendo entender o que era, fazendo pergunta, e Paulo diz, fiquem caladas, deixem para perguntar aos vossos maridos quando chegar em casa. Igreja é lugar de reverência, o povo calado, mas atento a ouvir, não é lugar de estar pulando, marchando, gritando, falando língua estranha, que é um barulho imenso na igreja, barulho vã, um barulho que não edifica. Isso não edifica a igreja. O que edifica a igreja é a instrução, é a doutrina, é a orientação da palavra, gente. Então aprendamos isso, mas o povo persiste no erro, endurecendo o coração, desprezando que a palavra nos orienta. Hoje é uma banalização. Ah não, mas Deus está falando, o pregador cala a boca, porque Deus agora vai falar através do profeta que ele levantou no meio da igreja. Então não precisa de púlpito na igreja. Porque o púlpito é o lugar principal, não é para o pregador, não é para o homem. É o lugar principal de onde se deve pregar a palavra de Deus para a congregação. É no púlpito. Para que púlpito? Então faz uma congregação que nem lá na congregação cristã do Brasil. Eles não têm lá pastor, eles não têm essa prudência. Lá, o culto deles lá é o que Deus revelar. Quem tiver alguma revelação de Deus, fala aí. Isso aí o diabo aproveita para levar, induzindo o povo ao erro, para levar heresia, para deturpar o conceito verdadeiro do evangelho e tirar o povo da instrução da palavra. Porque púlpito é lugar da palavra de Deus ser instruída, ensinada, orientada ao povo na congregação. Aí vem lá esse culto aí, movimento. Esse movimento maldito chamado pentecostal. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Você que está assistindo esse vídeo agora. Você que diz assim, eu sou pentecostal. Você está entendendo o que é que você está dizendo? Quando você diz eu sou pentecostal, você está dizendo o quê? Você é o quê? O que é pentecostal? Que doutrina é essa? Aonde é que está isso na Bíblia ensinada por Jesus ou pelos apóstolos? Essa questão de ser pentecostal ou não? Você tem que ser cristão, consciente, lúcido, sóbrio, para não ser menino levado por vento de doutrina. Não, eu sou pentecostal. Meu irmão, sai desse movimento, porque o que estragou os cultos foi esse movimento chamado pentecostal. Aí pega um texto lá de Pentecoste, que não tem nada a ver com Atos 2, ali não foi nenhum barulho, nenhum movimento, nenhuma meninice que nem hoje se vê dentro das igrejas com o nome de movimento pentecostal, até porque Pentecoste não foi um movimento, era uma festa, e houve um grande mover de Deus, não foi para ninguém estar pulando, gritando, nem marchando, foi para pregar o evangelho e o povo entender. Não era língua estranha não, era a língua que o povo entendia. Que movimento pentecostal é esse que o povo vive hoje, gente? Ah, eu sou pentecostal, você é tradicional. Seja cristão, lúcido, sóbrio, consciente, inteligente, com a mente dentro dos conceitos da Escritura, meus irmãos. Sai desse emocionalismo, desse movimento vã, vazio, maldito, chamado pentecostal. Ah, eu sou do prado, do reteté, do fogo. Tá perdido, meu irmão. Tu tem que ser de Cristo, da palavra. Amém? Jesus mandou alguém ser do prado. Jesus mandou alguém ser do fogo. Jesus mandou alguém ser do reteté. O que Jesus mandou foi o quê? Ser discípulo dele, se ouvir o quê? A palavra, seja da palavra. Seja um crente lúcido, sóbrio, consciente, conhecendo e tendo entendimento na palavra, para não ser levado por vento de doutrina, nem ser conduzido por doutrina de demônio, nem ser levado a viver um evangelho anátema, dentro de heresias de perdição. Então a palavra é a mais importante. Igreja é lugar de silêncio. Igreja é lugar de reverência. Reverência é a atenção à palavra. Isso é reverência.
Igreja não é lugar de ninguém estar se manifestando, gritando, pulando, saltando, rodopiando. Acabou o culto e agora começa os poderes. Deus curando, Deus fazendo isso. Mentira, gente, mentira. Olha as curas que Deus fez na Bíblia. Era enquanto Jesus pregava a palavra. Não era movimento para cura, não. Não era nenhuma bagunça, nenhuma baderna que nem hoje acontece dentro de muitas igrejas chamadas pentecostais. É uma baderna, gente caindo, gente rodando, gente pulando, sambando, marchando. É muita bagunça, é muita meninice. É muita abominação. Eu começo assim porque o Espírito de Deus me dá essa autoridade e ousadia para advertir você que está aí assistindo, para você ser prudente. Igreja é lugar de reverência, de silêncio, onde o povo, a congregação tem que estar reunida em silêncio para, com atenção, ouvir a instrução da palavra de Deus. E se Deus quer revelar alguma coisa, Ele revela através da palavra. Ele usa o pregador. Porque a congregação tem um pregador oficial. Tem um lugar chamado púlpito, que é um lugar exclusivo, especial. Não é de pastor, nem de diácono, nem de obreiro. É um lugar exclusivo, especial da palavra. É um lugar de reverência na congregação para a palavra. E a congregação tem que ter reverência para essa palavra. E não para homens, e não para mentirosos que dizem que são a boca de Deus. Porque a boca de Deus é essa. Você só vai se alimentar quando você for instruído, ensinado, orientado pela palavra que sai da boca de Deus, que é o que está escrito nas Escrituras. Vamos voltar para cá onde eu ia falar agora. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, onde Paulo está dando uma instrução aos irmãos aqui sobre um assunto que eles precisavam conhecer, de muita importância. É o que eu estou dizendo, que a igreja precisa disso. É ter reverência e ser instruído pela palavra. É doutrina, é instrução. E Paulo continua aqui dizendo, onde eu parei para dar essa advertência, orientação. Paulo continua aqui em Tessalonicenses 4, no versículo 15 ele diz: isto, pela palavra, nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Dormir aqui é no sentido dos que já morreram no corpo. Versículo 16, Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. A trombeta de Deus é o anúncio da vinda, é o toque da subida, essa é a trombeta de Deus. Aí Paulo diz, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18, Paulo diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo está dizendo, consola o irmão está passando por dificuldade, está passando por tribulação, está passando por um momento difícil, consola o irmão com essa palavra. Diga ao irmão que tenha paciência, tenha paz, porque Jesus está voltando e nós vamos ser arrebatados a encontrar o Senhor nos céus e viver com Ele na eternidade. Console os irmãos com essa esperança. O apóstolo Paulo aqui em Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 18, o apóstolo Paulo está instruindo a igreja em Tessalônica, os irmãos aqui nessa cidade, sobre a questão do arrebatamento, da vinda de Jesus. É um texto que Paulo, ele traz uma doutrina sobre o arrebatamento. Nesse contexto que eu li, os irmãos estavam tristes, porque eles estavam crendo na vinda de Jesus, mas estavam morrendo os irmãos. E os outros ficavam tristes. Ora, os irmãos estão morrendo, cadê Jesus que não volta? Porque na mente desses irmãos nesse momento aqui,
era que eles acreditavam, criam em Jesus, e Jesus voltaria naquele momento que eles estavam vivendo. Mas a vinda de Jesus, ela é certa que ele vem. Agora o dia e a hora, ninguém sabe. O importante é que a gente se mantenha aguardando esta promessa da vinda dele. O dia e a hora não nos pertence. A nossa responsabilidade, o nosso compromisso é perseverar até o fim nessa esperança, se guardando da corrupção do mundo, se mantendo fiel na sã doutrina de Cristo e não abrindo mão da graça de Deus para a salvação. Aguardando essa promessa, sendo fiel até a morte, para não perder a coroa, a posição de honra na eternidade, de estar diante na vida com o nosso Deus. Paulo está orientando os irmãos. Os irmãos estavam chorando. Os irmãos estavam tristes. Porque outros estavam morrendo. E Paulo diz assim no versículo 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que morreram. Vocês têm que ser conhecedor desse assunto. Vocês não podem ser ignorantes, vocês não podem ficar sem esse entendimento. Eu não quero que vocês deixem, que vocês fiquem na ignorância, sem conhecer a verdade sobre aqueles que morrem em Cristo. Paulo diz: para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Para que você não fique triste como aqueles que não têm a esperança da vida com Cristo, da ressurreição para a eternidade com Deus. Paulo diz: não, vocês têm um entendimento diferente. Vocês não devem ficar tristes com a morte dos irmãos. Ao contrário, nós devemos ter o mesmo sentimento que Deus tem. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos ímpios, dos santos. Deus tem prazer na morte dos seus santos. Nós devemos ficar alegres porque aquele parente, aquela pessoa nossa que está em Cristo, morreu, mas ele está no descanso eterno melhor do que a gente. Vamos sentir saudade, é normal. Vamos ficar tristes, é normal. Mas não em desespero, como que não tivesse esperança. Como os que estão no mundo sem esperança. É o que Paulo está orientando aqui. Nós devemos ter esse entendimento. Morreu, mas está com Cristo. Como também nós devemos ter esse entendimento. Morreu sem Cristo, está perdido. Nós devemos ficar tristes pelas almas que morrem sem Jesus. Aí sim, porque o próprio Deus entristece que ele não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se converta e viva. Agora, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. É Salmo 116, versículo 15. Deixa eu conferir aqui, porque eu quero ser mais direto na Bíblia para você estar acompanhando o que eu estou falando. Mais direto que eu digo, que eu sou direto na Bíblia. Mas assim, direto nos textos para você. Salmo 116, versículo 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. É precioso para Deus a morte dos santos. Deus se alegra, por isso que Deus não está preocupado. Eita, morreu um irmão que era fiel a Cristo, assassinado, batida de carro, de acidente. Não, Deus não está preocupado com isso aí não. A causa da morte não muda o destino eterno de ninguém. Quem muda o destino eterno do homem é a aceitação de Cristo enquanto está vivo. Porque com Cristo, morrendo de qualquer que seja a morte, acidente, violência, de doença, de qualquer outra coisa, mas a sua alma vai estar desfrutando do descanso eterno, partindo para a vida de gozo e de paz com Deus lá no céu. O que Deus quer é que o homem se converta e se renda a Jesus Cristo, para que ele obtenha esse tão grande livramento da sua alma, não morrer e ir para o inferno. Alguém diz assim:
morreu de morte natural, morreu feliz. Ei, quem disse isso? Só morre feliz quem morre com Cristo. Só morre feliz quem está em Cristo. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Como eu disse a você, eu apenas transmito a informação da palavra com muita seriedade e autoridade. Eu transmito. Só morre feliz quem está em Cristo. É a Bíblia que diz isso. Dê uma lidinha lá em Apocalipse 14, 13. Mais que feliz são aqueles que morrem no Senhor, porque esses descansarão. Deu para entender? Então a preocupação de Deus é que você esteja em Cristo. Não é como você vai morrer, mas é que você esteja em Cristo para morrer, mas partir para desfrutar da vitória que Cristo nos garantiu na cruz do Calvário. A vitória eterna que está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Em Atos não, perdão. Que está escrito lá em 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos deu a vitória. Jesus Cristo. A vitória foi por Ele e é por Ele. A vitória para o pecador derrotado, perdido, condenado, julgado e sentenciado em maldição. A vitória é Cristo. Quer vitória? Quer sair da maldição? Quer ter maldição quebrada? Quer ter libertação? Quer ter comunhão com Deus? Quer ter paz na alma? Quer ter prosperidade de uma vida de paz com Deus? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Essa é a vitória. Esse é o caminho da vitória. Esse é o meio da vitória. Então que você nesta hora, você entenda isso e receba a instrução da palavra de Deus. Tá bom? Então o apóstolo Paulo estava orientando esses irmãos aqui. Aí Paulo diz, olha irmãos, versículo 14, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 14, Paulo diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Paulo está dizendo, aqueles que morrem em Jesus, Deus o tornará a trazer com Cristo. Só os que morrem em Jesus. Porque a realidade é essa que muitos não querem enxergar e nem acreditar. Quem morre sem Cristo, viva o que viver, tenha o que tiver, faça o que fizer, se esforce como se esforçar, seja bom como for, sem Cristo, o destino do homem é condenação eterna. Como está escrito lá na palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 36. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. Então a realidade é, quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Essa é a verdade absoluta. Creia o homem ou não. A verdade que vai prevalecer é o que está escrito nas Escrituras. Como disse o Senhor Jesus, João 3,18. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crer já está condenado. Romanos 8,1. Nenhuma condenação há para os que estão aonde? Aonde? Aonde você pensa que está firme em Deus? Aonde você pensa que está com a tua salvação garantida? Será que você pensa que por estar numa igreja, você está garantido para a salvação? Será que você pensa por estar numa religião, você está cumprindo a vontade de Deus? Será que você pensa por estar vivendo uma formalidade religiosa, você pensa que está salvo? Se você não estiver em Cristo, você continua condenado como a humanidade que vive a sua religiosidade. Milhões de pessoas dentro do catolicismo, pensando que estão servindo a Deus, estão caminhando para a condenação, pensando que vão ter a vida eterna, estão caminhando para a condenação, porque não estão em Cristo, estão na doutrina da Igreja Católica, não estão na palavra de Cristo, estão guardando os ensinos dos papas e dos padres. Milhões de pessoas que estão dentro da doutrina da STV, Sociedade Torre de Vigia, Testemunho de Jeová, pensando que vai viver no paraíso aqui na terra eterno.
pensando que vão viver num paraíso eternamente aqui na terra. Estão caminhando para a condenação. Estão perdidos, porque não estão em Cristo. Estão na doutrina de Charles Taze Russell. Estão firmados nos ensinamentos da sociedade torre de vigia, do que formula o corpo governante, os anciões dessa religião. As pessoas dentro do ensino de Mormon, os Mormon, estão pensando que vão viver no reino terrestre, celestial. Estão pensando que vão viver uma vida eterna no reino celestial. Estão caminhando para a condenação e para a perdição. Estão perdidos, porque não estão seguindo a Cristo, não estão em Cristo. Estão dentro dos ensinos de Joseph Smith, José Smith. Estão dentro do ensino formulado por Joseph Smith, que diz que recebeu a revelação da salvação por um anjo chamado Moroni. Não estão na palavra de Cristo, estão na palavra de Joseph Smith. Estão vivendo dentro do que ensina os sacerdotes dentro das igrejas de Mormon. Estão sendo devotos e praticantes do ensino da igreja de Mormon. Estão caminhando para a condenação. Os budistas pensam que vão chegar ao estado perfeito de purificação plena e completa para uma vida perfeita. Estão perdidos, porque não estão em Cristo. Estão vivendo dentro daquilo que Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, criou, a doutrina budista. Estão vivendo suas vidas presas, em submissão dentro de mosteiros, pensando que estão servindo a Deus. Estão perdidos, porque não estão seguindo a palavra de Cristo, são seguidores de Buda e estão guardando a sua vida no que Buda ensinou e não estão em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não é em nenhuma religião, em nenhuma submissão, devoção ou formalidade religiosa de nenhum líder ou homem que estabeleceu um conceito e um compêndio doutrinário. Infelizmente, muitos crentes dentro da igreja evangélica estão pensando que vão para o céu. Estão pensando que estão servindo a Deus. Estão pensando que vai alcançar o arrebatamento. Estão perdidos, caminhando para a condenação. Porque muitos crentes dentro das igrejas evangélicas não estão guardando a palavra de Cristo, não estão em Cristo. Estão dentro das suas igrejas, dos seus ministérios, sendo devoto, praticante, submisso aos seus líderes e negando a palavra de Cristo e renunciando à verdade do evangelho de Cristo, vivendo o evangelho anátema. Estão perdidos, caminhando para a condenação, pensando que vão ser levados para o arrebatamento. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo e não dentro de igreja, seja ela evangélica, católica, budista, muçulmana, qualquer religião, qualquer igreja, qualquer doutrina de homem ou conceito religioso. Não é isso que salva, é a palavra de Cristo, é estar em Cristo, é conhecer o que Cristo orientou e guardar a palavra nele, crendo nele e sendo fiel, submisso, uma vida singular na fé em Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Reflita na sua vida, aonde é que você está? Aonde é que tu estás se apoiando como alicerce da tua vida de esperança em Deus? Qual a certeza que tu tem? Aonde tu estás se apoiando na certeza da tua comunhão com Cristo quando Ele voltar para buscar seus santos? Reflita nisso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A esperança é para os que estão em Cristo e não os que estão dentro de igrejas, seja ela qual for. Porque a igreja de Deus, onde Deus habita, templo e morada, onde Deus faz moradia, não é em nenhum tabernáculo de estrutura geográfico de alvenaria. Seja mais bonito, não adianta fazer templo bonito, enfeitar, adornar. Isso aí não é onde Deus habita.
O templo de Deus que você tem que cuidar é a sua vida, é o seu corpo, é você. Deus habita em você. Você é o templo, você tem que ter reverência. Não é dentro de igreja, não. Você tem que ter reverência é na tua vida pessoal, porque Deus não habita dentro de igreja, não. Local de culto, não. Nem alvenaria, estrutura de alvenaria, não. Deus habita na tua vida, então tenha reverência, tenha temor e viva uma vida de fé em Deus, de submissão a Deus, aonde você estiver, porque Deus está habitando em você, que é o templo e morada do Espírito Santo de Deus, e não é igreja, templo de cimento. Mudaram o conceito, deixaram de adorar a Deus, para adorar aquilo que o homem apresenta como se fosse de Deus. A criação, a criatura. Mudaram a verdade de Deus em mentira. As pessoas estão idolatrando igreja, meu irmão. Só são crentes, só são cheios do fogo do poder dentro de igreja. Até que não é esse fogo e esse poder tem nada a ver com Deus. Por isso que está essa bagunça dentro de igreja. O povo tudo sem noção, sem conhecimento, sem entendimento, levado por vento de doutrina, vivendo doutrina de demônio, o diabo se andando dentro dessas igrejas, muitos falsos mestres, muitos ministros de Satanás, falando em nome de Deus, mostrando-se ser homem de Deus, ministro de Satanás, transfigurado como homens de Deus, para o povo perverter e pervertendo o povo na sã doutrina. Tem que estar em Cristo. Estar em Cristo é estar na palavra. Estar na palavra é viver ela no teu conceito de vida diário, no pensar, no agir, no falar, no proceder, no reagir, nos sentimentos, no emocionalismo, em tudo. Pautado no crivo, no parâmetro da palavra de Deus. Aqui. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, esses que vão encontrar o Senhor nos ares, esses que vão subir ao encontro do Senhor, esses que vão ouvir o soar da trombeta, esses que vão ressuscitar os que morreram com seus corpos glorificados, os que morreram em Cristo, não é os que morreram dentro de igreja, porque é outra coisa que o povo precisa aprender. Igreja, templo e morada do Espírito de Deus, somos nós. Individualmente somos membro do corpo de Cristo, que é a igreja, que é o povo universal, chamado igreja. Individualmente somos membro, e a Bíblia diz que Deus colocou os membros como quis no corpo. Deus colocou cada membro como Ele quis no corpo, que é a igreja, o povo universal, para a edificação desse povo. Um membro tem uma função mais responsável do que a outra. Nem todo o corpo é olho, nem todo o corpo é ouvido, nem todo o corpo é boca. A boca tem sua finalidade, o olho tem a sua finalidade, o ouvido tem a sua finalidade. Eu sou o membro que Deus me colocou no corpo de Cristo como Ele quis. E a minha finalidade, a vocação que Ele me deu foi essa: ministrar, ensinar, pregar a verdade que liberta, combater o falso ensino e levar a luz que ilumina o entendimento dos simples. Eu tenho compreensão da minha responsabilidade no corpo, que é a igreja. Eu não estou falando de igreja ministério, porque hoje se dividiram muito. Eu pergunto a você, o corpo se divide? O corpo é um só. Agora tem vários membros, não é? Mas essa igreja que diz que é a igreja de Deus é dividida, é inimiga, porfia, tem disputa, uma querendo ser melhor do que a outra, uma querendo ser maior do que a outra. Esse povo reunido dentro desses ministérios, chamado igreja, estão separados do corpo de Cristo, porque não estão conduzindo-se com edificação nas ligas e medulas do corpo.
Sabe por que esse povo não tem comunhão? Não tem concordância? Sabe por que esse povo não procede bem? Porque o corpo, gente, já pensou? Se a cabeça diz eu vou para a direita, os pés dizem eu vou para a esquerda. Já pensou se a mão direita diz eu vou pegar esse lado, a outra diz não, eu quero esse lado? Tem que ter concordância, comunhão. O corpo pensa, o pé concorda, o corpo se conduz aonde a mente, que é a cabeça, decide. Quem é a cabeça da igreja? É o pastor? Quem é a cabeça da igreja, que é o corpo? Quem é a cabeça desse corpo? Que nós temos que seguir a direção. É do pastor. O pastor é a cabeça da igreja alguma. Seja a igreja local, qualquer uma. O pastor é a cabeça dessa igreja. Você está seguindo o pastor. A Bíblia ensina isso? Eu pergunto. A Bíblia ensina isso? Porque o corpo tem que ser guiado pela cabeça. Por isso que o corpo, sem a cabeça, o corpo morre. O corpo pode perder um braço, pode perder uma perna, pode perder o ouvido, pode perder um dedo. Ele continua vivo. Agora, se o corpo perder a cabeça, todo o corpo está morto. Muita igreja morta, porque não está sendo conduzida pela cabeça, não é guiada por Cristo. Igrejas mortas, porque não está sendo conduzida na direção da cabeça, que é Cristo. Estão sendo conduzidas por homens e conceitos formais religiosos dentro dos seus ministérios, e não sendo conduzido pela cabeça, que é Cristo. Então, presta atenção nisso. Tu está sendo conduzido por quem, meu amigo? Por Cristo. Bem-aventurado tu és. O próprio Jesus disse isso, viu? Eu sou apenas aquele que transmite a informação da palavra. Mateus 7, 24, 23 e 24. Jesus diz assim: eu comparo o homem prudente, aquele que edifica sua casa sobre a rocha, que ouve a minha palavra e pratica. Então, se você está ouvindo a palavra do Senhor, está praticando, você está sendo conduzido pela cabeça, que é Cristo. Você tem que estar em algum ministério. Agora, você não deve ser conduzido pelo pastor. Você deve ser conduzido pela cabeça, que é Cristo, o pastor universal de nossas almas. Você tem que vigiar sobre isso. Porque tem muita gente que acha que a cabeça da igreja é o pastor da igreja local, da congregação local. Não. Você tem que ter cuidado. Porque senão você pode estar fazendo parte de um grupo morto, porque não está ligado à cabeça, que é Cristo. 9h50, eu vou concluir aqui esse texto que eu estou dando aqui de 1 Tessalonicenses, para entrar aqui no tema do juízo, né? É importante isso, tá bom? Olha, aí o apóstolo Paulo diz, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente arrebatados com eles a encontrar o Senhor nos ares. Paulo está dizendo que os que morreram, e Paulo ele faz uma observação aqui. Os que morreram em Cristo. Isso é importante demais, irmão. Isso é importante demais você ser chamado a atenção. Será que você está em Cristo ou está na igreja? Se você estiver na igreja e não estiver em Cristo, tu está vivendo uma vida inócua, sem resultado nenhum, vã, vazia. E Paulo orienta isso. Paulo manda a gente examinar se estamos na fé, se estamos em Cristo, para ver se não fomos reprovados. E muitos já foram reprovados pelo Senhor. E muitos já estão mortos com o nome de que vive. E muitos estão sem a presença de Cristo dentro de muitas igrejas. Porque ele já saiu. Porque Cristo só está presente onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome. E esse reunido em seu nome não é gritando, Jesus é o Senhor, nós cremos em Jesus. É na sua palavra, na sua doutrina, firmado nos conceitos e na sã doutrina de Cristo. Porque tem muita igreja aí lotada com o nome de Jesus, fazendo movimento, poder, mas Cristo já saiu há muito tempo.
Porque quando Jesus disse, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, é aqueles que estão submissos à sua palavra, perseverando em guardar a sua doutrina e firmes nos conceitos do Senhor. Esses é o que Jesus está presente, aonde se reunir. Tem gente que faz tanta questão de estar dentro de igreja e muitas vezes estão lá dentro vivendo uma vida vazia de fé. E às vezes se reúne 2, 3 irmãos num culto evangelístico, numa reunião onde se sentam para conversar, para falar sobre a palavra de Deus, e Jesus está mais presente ali do que dentro daquela igreja que está lotada, cheia de gente, vazia da presença de Deus. Isso é bíblico que eu estou falando. Isso é bíblico que eu estou falando. Lá em Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia, Jesus diz isso. Uma igreja que era próspera de tudo. Dizia que era rica, não faltava nada. Tinha uma prosperidade muito grande material. Mas pobre, cega e miserável da presença de Deus. Jesus já estava fora dessa igreja. Esse povo pensando que estava ali nos seus rituais, nas suas reuniões solenes, nas suas formalidades religiosas, pensando que estava ali na presença de Deus. Deus foi forte hoje. Deus se fez presente. Aonde? Deus está muito longe desse movimento aí, ó. Deus está muito longe dessas igrejas cheias de movimento. Onde esses falsos profetas mentirosos estão dizendo que Deus está dizendo isso, dizendo aquilo. Mentira. É o diabo enganando o povo para que o povo permaneça vazio, sem se policiar, sem ser prudente, continuar no erro, no engano, no caminho da maldição, no evangelho anátema. Mas agora você está sendo advertido. Reflita. Paulo dá essa orientação. 2 Coríntios 13, 5. Examinai a vós mesmo, se permanecer na fé ou se já não foste reprovado. Examina, meu irmão. Tem que estar em Cristo. E observe que Paulo diz assim: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos. Nessa ocasião da vinda de Cristo, os irmãos que estiverem vivos nessa ocasião, eu não sei se vou estar vivo na vinda de Cristo ou se vou morrer antes. Não sei se eu vou ressuscitar ou se vou ter o corpo transformado. Se eu morrer, aí eu vou ter o corpo ressuscitado em glória. E se eu estiver vivo nesse momento da ocasião do arrebatamento de Cristo, se eu estiver permanecendo na fé, eu vou ser transformado, arrebatado, a encontrar o Senhor nos ares e ter o corpo transformado no momento da subida. E os mortos vão ter o corpo ressuscitado, um corpo de glória, no momento da ressurreição. Isso vai ser rápido, não piscar e abrir de olhos. Como disse Paulo lá em 1 Coríntios 15, 51, 52. Então Paulo está especificando, orientando os irmãos, advertindo os irmãos, instruindo os irmãos, exortando os irmãos a continuar alegre na esperança. Não se entristecer. Ah, mas os irmãos estão morrendo. Sim, mas estão morrendo em Cristo, guardados em Cristo. E quando Cristo voltar, eles ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos nessa época, com a nossa fé firme no Senhor, vamos ser arrebatados juntamente com aqueles que morreram, para todos juntos. Ninguém vai primeiro e nem depois. Todos iremos juntos ao encontro do Senhor lá nos céus. Os que morreram e os que estiverem vivos. Ninguém vai primeiro e nem outro derradeiro. Todos vão de igual modo. Porque os que morreram estão em lugar de descanso até o dia da ressurreição do corpo. Onde está o Espírito que está lá descansando numa região de descanso chamado o terceiro céu, o paraíso. O lugar onde temos repouso depois da morte. O seio de Abraão que foi falado ali naquela parábola, é o lugar de descanso que não é mais abaixo da terra. Teve uma mudança, foi transportado para o alto, para o céu nos altos, e não para as partes baixas da terra. Esse lugar é um lugar de descanso onde fica a alma dos salvos, aguardando o dia da ressurreição, para estar definitivamente com Jesus, na eternidade com Deus, no tabernáculo de Deus, na cidade, no lugar de morada de Deus com os homens. Porque nenhum vai primeiro e outro derradeiro. Paulo diz que todos iremos juntos, os que morreram e os que estiverem vivos. Na vinda de Jesus, todos estaremos juntos, subindo ao encontro do Senhor, para estar com Ele para sempre. E Paulo diz aqui no versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Paulo está orientando os irmãos a consolar
uns aos outros com essas palavras. Eu estava essa semana orientando uma pessoa e ela perturbada, atribulada, não, porque tá difícil e etc, tá assim, eu estou passando um aperto. Calma, irmã, isso é normal. Isso é da vida, isso é natural da vida aqui. Jesus nos orientou que a gente ia passar isso. Se a irmã tivesse mais entendimento na Bíblia, não ficava se queixando, se maldizendo ou murmurando. A irmã ia ter a mente consciente na Bíblia que isso aí já foi desadvertido. O apóstolo Paulo diz, suportar leve e momentânea tribulação. É leve, porque não se compara. Esse sofrimento aqui não se compara com o que vamos receber na eternidade. É momentânea tribulação, porque tudo nesta vida é momentâneo, tudo tem término, tudo tem um fim aqui, é momentâneo. E daqui vamos desfrutar de uma eternidade, não mais momento, mas eternidade. E eu estava dizendo a ela, calma, irmã, mesmo que a senhora venha sofrer, padecer, e se a gente morrer nesse sofrimento, mas o que nos alegra é a vida perfeita em abundância, é o descanso, a vitória sobre a morte, sobre o pecado, o inferno, que Cristo já nos deu. Se alegre nisso, irmã. E vai louvando ao Senhor em meio à tribulação, e Deus vai te dando graça, e você vai suportando, Deus vai te dando renovo, e você vai suportando, Deus vai te dando alegria em meio à tribulação. Seja paciente na tribulação. Alegrai-vos na esperança. Persevere em oração, irmã. Persevere em oração, para a tua fé não desfalecer. Minha irmã, meu irmão, persevere em oração, para a tua fé não desfalecer. Continua alegre no Senhor, com a esperança da sua vinda, com a esperança de que, enquanto aqui tiver, eu vou passar dificuldade, mas quando daqui partir, eu desfrutarei da vida perfeita em abundância com o Senhor lá no céu, onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento. É o que Paulo diz aqui. Consola cada um, uns aos outros, com essa palavra. Consola, meu irmão. Mas como é que eu vou consolar alguém se eu não conheço essa palavra? Como é que eu vou consolar alguém se eu não tenho esse consolo? Como é que eu vou consolar alguém com essa palavra se essa palavra não está no meu entendimento? Mas que nesta noite, esta palavra entre no teu entendimento. Receba essa palavra. E se alegre na esperança. Seja paciente na tribulação, persevere em oração, aguardando a bem-aventurada e a aparição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que há de raiar a qualquer hora nas nuvens. E nós temos que estar prudentes para ouvir o soar da trombeta. O chamado do Senhor, vinde benditos de meu Pai, receber o céu por herança. Vós que perseverais, vós que tendo pouca força, guardaste a palavra do Senhor e não negaste o nome do Senhor. Portanto, a porta do céu está aberta para ti e nada te impedirá de subir e entrar por essas portas. Se você não se deixar vencer pelo pecado, não abandonar a fé e nem recuar, desprezando a promessa e a esperança. Mas se você perseverar até o fim, você vai entrar por essas portas celestiais. Já está aberta, porque você tem guardado a palavra e não tem negado o nome do Senhor Jesus. Amém? Essa é a nossa rocha, o nosso alicerce, aonde devemos estar firmes e apoiados, confiante de que estamos seguros. É no Senhor Jesus, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nem a morte vai frustrar a nossa esperança da promessa. Porque a morte não é derrota para o cristão. A morte é a partida para a vitória, para o descanso e o gozo das bênçãos eternas que estão separadas, reservadas, nos aguardando nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. Amém? Glória a Deus. Que instrução maravilhosa e abençoada. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos,